pessoal do Festival das Tulhas, espero que vocês estejam se divertindo. Meu nome é Adriana Pino, estou muito feliz de participar esse ano de forma remota, né? Mas o importante é darmos continuidade a esse projeto tão legal, tão importante, idealizado pelo Júnior Ayub, que eu tive a oportunidade de conhecer o ano passado. Esse chefe maluquinho aí, que tem um coração gigante e que está fazendo um bem enorme, não só pelo Maranhão, mas pelo Brasil. Então, estou muito orgulhosa e muito feliz de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e um pouquinho da minha vida, da minha história com vocês. E o tema do festival esse ano são as descobertas. Mas antes de contar o que eu ando descobrindo por aí, eu quero me apresentar um pouquinho melhor para vocês. Bom, eu sou bartender, mixologista, sou consultora de bares, eu dou suporte para a abertura de bares em diversos estados no Brasil, através de treinamento de equipe, e eu possuo uma empresa de eventos e umas coisitas mais, tá? Então, como vocês podem perceber, eu dedico a minha carreira ao mundo dos sabores, ao mundo da coquetelaria. E é através da coquetelaria que eu vou contar para vocês um pouco sobre as descobertas, sobre como eu mudei a minha vida e porque eu acredito muito que o trabalho não é apenas de servir um drink, mas é através dos coquetéis que a gente consegue transformar momentos simples em histórias inesquecíveis. E durante essa minha jornada eu tive a oportunidade de conhecer 10 países. E o legal é que quando a gente está fora, a gente não sabe se vai voltar, né? Então, quer aproveitar tudo, experimenta tudo, e foi aí que eu comecei a minha louca e linda jornada. Como que uma flor tão pequena pode ser tão poderosa? Então, isso foi apenas um start na minha vida, porque eu ficava pensando, se uma flor pode fazer isso, quão outros ingredientes podem existir no meio da Amazônia, ou do Cerrado brasileiro, ou do Sul? Porque o nosso país, ele é gigante, ele é uma proporção como se fosse um continente. Então, de São Paulo, se eu vou para o Maranhão, se eu estivesse na Europa, era como se eu estivesse atravessando ali 4 ou 5 países. Então, por que não ter essa mesma curiosidade pelo Brasil que eu tive e eu tenho quando eu tô fora? Então, para mim, começou a fazer todo sentido o meu trabalho e começou a ser muito prazeroso essas descobertas. E aí entra meu tema, o bar vai à feira. Fala-se na minha cara, né? Bom, primeiro, como fazer para a gente encontrar ingredientes diferentes para usar no bar, na cozinha, mas no caso aqui vamos falar de bar, tá bom? Então, o primeiro passo, não fica parado. O ingrediente não vai cair na sua cabeça, tá? A gente precisa ser um pouquinho mais ousado, né? Não dá para ir no supermercado e achar que vai vir numa caixinha, uma embalagem super bonitinha ali, ingredientes diferentes para o seu drink. Isso não vai acontecer. O mercado, apesar da gente achar que faz escolha, quando você vai no supermercado, tudo já foi escolhido pra gente. Já tá tudo embalado, lavado, cortado. Se você quer coisas novas, não é no supermercado convencional que a gente vai descobrir coisas novas. A gente vai descobrir quando a gente vai na feira, quando a gente vai no campo, ou quando a gente vai em mercados centrais, ou quando a gente sai de verdade para a natureza, né? Uma outra forma de descobrir coisas novas, gente, é conversar com os nossos ancestrais, conversar com os avós, com esse conhecimento que eles têm de ervas e de natureza que a nossa geração perdeu. Né? A nossa geração vai no mercado, tá tudo pronto, tudo embaladinho, se possível tá até a banana descascada lá, embalada no plástico, né? Então, não é indo no mercado comum que a gente vai descobrir coisas novas, tá bom? É provavelmente indo na feira e conversando e perguntando. E uma outra coisa muito importante quando a gente vai na feira é que muito provavelmente as feiras, elas são de produção local. Então, quando a gente compra de um feirante, a gente ajuda a
girar essa economia local, né? Muitas vezes são produções familiares, então a gente está ajudando diretamente uma família. E muito provavelmente esses produtos, eles não têm agrotóxicos, eles são mais naturais, quando são de produção pequena, é mais fácil ser dessa forma, né? E aí entra de novo aquilo que eu sempre falo, por que eu procuro sempre coisa mais natural? Mais gostoso, mais barato, mais saudável. Muito melhor do que eu comprar o suco de laranja pronto de caixinha. Ah, mas ele já tá pronto, né? Ele vai me dar menos trabalho. Mas ele não vai ser mais gostoso, ele não vai ser mais barato e ele tá longe de ser mais saudável. Então essa é a principal importância de consumir produtos diferentes. Mas, Dri, a realidade do dia a dia de um bartender comum não é igual à sua. Você já tem oportunidade de viajar, de estar aí descobrindo novas coisas, mas e o bartender que está ali, que precisa, que quer criar coisas novas, que é criativo, mas não tem tempo, não tem oportunidade de sair, de visitar um produtor, né? Como que esse bartender pode começar? Então, a principal dica que eu dou, gente, a gente precisa trabalhar com o que a gente tem na mão, né? Então, acho que a primeira coisa, se você já trabalha num bar e já tem fornecedor, então você precisa criar um vínculo com esses fornecedores, falar com eles, conversar, se eles podem mandar coisas diferentes que eles já tenham, se eles podem mandar uma tabela de produtos, né? Eu acho que já começa a mexer essa energia para as coisas que você tem como objetivo. Se o seu objetivo é descobrir ingredientes novos, comece perguntando para quem já te fornece se ele tem coisas diferentes, coisas que poucas pessoas utilizam. Eu acho que esse é um passo legal que você pode começar. Até porque comigo começou assim. Eu trabalhava num restaurante e eu ia participar de um campeonato que um dos temas era para usar botânicos no drink. E eu ficava lá na cozinha procurando algumas ervinhas diferentes que eu pudesse fazer alguma maceração, algum perfume, algum xarope para colocar no meu drink. E a chefe de cozinha me deu esse start, assim, porque você não liga para o seu fornecedor lá na fazendinha, lá na Ervas Finas, e pede para eles mandarem uma caixinha com várias amostras. Com certeza eles têm um monte de coisa lá que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não usou. Eu nem sabia que eu podia pedir amostra de produto. E foi isso que eu fiz. E eu aprendi, tá? Eu peço amostra de produto para todo mundo. E nessa caixinha veio flores, veio microervas. Outra coisa que eu também adoro, que eu aprendi nessa caixinha, foi broto de beterraba. A gente adora o broto de beterraba, eu nunca tinha comido na vida. E no meio dessa caixinha tinha o jambu. E aí foi que mudou minha vida essa flor. Mas enfim, começou dessa forma, conversando com um fornecedor que já trabalhava com a gente. Livros, não adianta. Bartender que para de estudar, para de evoluir. Então, eu tenho um livro muito legal, que eu ganhei da Isa e do Maurício, inclusive, que ele se chama Punk, são as plantas alimentícias não convencionais. Esse livro é muito legal porque ele mostra o produto, o lugar onde esse produto nasce, o que fazer com ele, se dá para usar na salada, se precisa cozinhar, se pode usar em algum doce. Então, os livros, eles nos direcionam muito. Então, se você quer sair do lugar, os livros com certeza vão trazer grande conhecimento para o nosso dia a dia. E nossos avós, hein, gente? Vocês conversam com os avós de vocês? Quão conhecimento eles têm sobre ervas, sobre coisas que mudou muito, né? Se a gente for pensar uma coisa de 30 anos para cá, né? Os produtos que a gente tinha no supermercado há 30 anos atrás e o que tem hoje em dia, né? Muitos conhecimentos, coisa que não é comum do dia a dia, não vale a pena o supermercado comercializar, porque afinal de contas eles são uma empresa, eles querem comercializar. Então vai ser difícil chegar no mercado e falar, tem jambu? Se o jambu não faz parte do dia a dia de diversas pessoas, não pode fazer só parte do dia a dia de uma pessoa.
Então, quando a gente começa a solicitar ingredientes diferentes, a gente também começa a incentivar o plantio desse ingrediente e fazer até com que ele volte para a natureza. Porque quando a gente fala de uma punk em específico, é porque ela não faz parte do nosso dia a dia. Então a gente tem o poder de fazer uma punk e deixar de ser uma punk. Dá para entender? E aí, quando eu descubro um ingrediente novo, o próximo passo é entender quais partes dele eu posso usar. Lembrando que sempre quando a gente fala de uma coquetelaria sustentável, é uma das principais missões trabalhando com isso, é sempre pensar no ingrediente por completo, né? Das cascas até a semente, das raízes até as folhas. Muitas vezes a folha não é comestível agradavelmente, mas ela libera um perfume gostoso, então dá pra gente dar uma quebradinha nela e aumentar essa sensação aromática do drink. Às vezes dá para triturar uma sementinha e fazer uma farofinha, passar na borda da taça. Dá para desidratar uma casca e depois fazer uma extração de sabor para fazer um bitter. Então eu acho que o interessante, principalmente de ingredientes novos, às vezes é exatamente isso, a gente entender quais partes dele pode ser usado e muitas vezes ele pode ser usado 100%, tá bom? Então é importante a gente ter um pouco de curiosidade por técnicas também. Então aí fica mais uma dica que é prestar bastante atenção na confeitaria. Eu me inspiro muito na confeitaria para minha coquetelaria, porque afinal de contas no bar eu faço calda, creme, purê, geleia, espuma, desidratação e tudo isso já são técnicas usadas em confeitaria. Então, acho importante prestar um pouquinho de atenção na cozinha, né? Perguntar para o chefe, ser parceiro de chefes de cozinha para aprender um pouquinho mais e desenvolver um pouco melhor as técnicas que a gente procura utilizar no bar. E aí, pessoal, eu também acredito que quando vocês estiverem nessa fase de descobertas, vocês precisam ser um pouco mais abertos, né? Não provar uma coisa e falar, ai, que ruim, não gosto, e já dispensar essa coisa. Normalmente a gente não gosta da primeira vez que come uma coisa. Você já experimentou dar uma fruta a primeira vez para uma criança? Provavelmente ela vai negar. Então é na insistência que ela vai gostar, é na insistência que ela vai aprender. Então a gente precisa não já ir com negação na primeira vez que provar o ingrediente. Vai com calma, vai provando ele de forma crítica, tentando entender, nossa, ele tem esse nível de doçor ou de amargor, então aonde eu posso equilibrar junto com outro ingrediente para trazer um equilíbrio, né? Porque o drink ele tem que ser sempre equilibrado. Se ele tá doce demais, a gente utiliza alguma coisa mais ácida para trazer esse equilíbrio e por aí vai, tá bom? Então, eu acho que é uma dica preciosa essa, tá? Agora, voltando para os sabores do Maranhão, gente, eu descobri muita coisa legal lá. Não fui eu que descobri, né? Mas eu descobri para minha coquetelaria, para o meu dia a dia. Então, assim, uma das coisas que ficou muito marcada na minha vida foi a tiquira, sem dúvida. Eu já tinha provado, mas eu não tinha entrado no mundo da tiquira. E explicando para vocês, tiquira é um destilado brasileiro que ele é mais ancestral, mais antigo do que a cachaça, por incrível que pareça. Porque a cana-de-açúcar ela foi trazida pelos portugueses na época da navegação e ela se deu super bem no nosso clima, ela super se adaptou e depois foram descobrindo que era possível transformar o suco de cana em um destilado, em uma bebida deliciosa. Mas antes disso, quando os portugueses chegaram, eles já encontraram uma bebida que as índias, para ser mais específica, elas mastigavam a mandioca e essa mandioca fermentava e depois eles transformavam ela num líquido e que já recebia esse nome de tiquira, tá? É um destilado de mandioca.
e é muito consumido no Maranhão. Os outros estados do Brasil, agora que vem chegando em São Paulo, Rio de Janeiro, eu já encontrei, é difícil encontrar, mas não é impossível, tá? Mas o principal é conhecer. E hoje já tem a tiqueira branca, tem ela armazenada em barril, que ela traz outras notas de carvalho, é uma bebida de verdade incrível. Bom, todo o nosso país tem cachaça em todas as regiões, né? E lá no Maranhão, nós provamos a cachaça do Zito, que é uma coisa incrível. Ele faz uma defumada que eu provei e falei, meu, que é isso? É extremamente defumado. Sabe quando a gente faz penicilin, que você faz aquele sprayzinho de whisky defumado? Essa cachaça do Zito, ela substituiria qualquer whisky defumado. Quando a sua intenção é trabalhar a defumação, a gente tem aí um produto local maravilhoso. Falando de frutas, eu fiquei de verdade apaixonada por diversas frutas. Eu não sei se vocês conhecem o buriti, que ele é marronzinho, é uma casquinha durinha assim, ele é todo bonitinho e muito diferente e difícil de trabalhar. Mas lá nós provamos em sorvete de buriti, eu fiquei apaixonada. Sorvete de bacuri também é uma outra fruta incrível, tem uma certa acidez assim, muito interessante. Outra fruta que eu provei bastante lá, mas eu já conhecia, era o cupuaçu, né? A gente sabe que o cupuaçu vem dentro de uma casca grandona assim, e hoje é utilizado não somente para sobremesa, sucos, enfim, sorvete, mas também a indústria de cosméticos usa a semente para extrair óleos, que aí a gente usa no corpo. Infelizmente eu não estou com esses produtos aqui hoje para mostrar para vocês, porque eu nessas minhas loucas viagens eu me desencontrei da minha caixa. Minha caixa tá lá em casa em São Paulo, eu tô em Brasília hoje e eu não pude ter os produtos aqui na mão para mostrar para vocês, mas eu vou tentar colocar algumas fotinhas aqui para ficar mais fácil de vocês identificarem esses produtos quando vocês encontrarem, tá bom? Então hoje é isso, era isso que eu queria compartilhar com vocês, um pouquinho desse meu dia a dia de descobertas. Eu espero que vocês aproveitem bastante o festival e o conhecimento de tanta gente bacana que está aqui hoje compartilhando com vocês, tá bom? Nos vemos, até a próxima. Beijo!